Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora sobre a constatação da Folha de São Paulo de que, olha só, o Trump e o Milei estão dando certo. Essa é a visão do pessoal da esquerda, né? O Marcos André Mello, aqui, que é um professor da Universidade Federal de Pernambuco, ele está falando aqui que não, que absurdo, como é que a direita radical está fazendo, mesmo que não tenha apoio, não tenha ajuda e não sei o que lá, ele está conseguindo implementar a sua agenda e não sei o que lá. Esse pessoal está esquecendo de uma proposta muito importante nessa história toda, que é o fato de que o Estado se tornou extremamente menos importante na vida das pessoas. É isso que está fazendo com que esses outsiders como o Trump, como o Milei e como o Bolsonaro também consigam resultados tão positivos no final das contas, né? De fato, se você entender a estrutura do Estado como ela existe, a estrutura do Estado é essencialmente política. É parte desse arranjo de elites que o pessoal troca favores e troca chantagens. Essa coisa sempre existiu no Estado. O problema é que essa estrutura toda está se tornando extremamente ineficiente face à informação descentralizada e distribuída. E aí você abre caminho para esse tipo de coisa. O curioso é que ele fala isso tudo aqui ainda num tom de crítica, né? A esquerda dizer que o Milei ia fracassar, que ia acabar, que ia ser uma destruição da Argentina, não sei o que lá, também prevê cenários catastróficos para o Trump lá nos Estados Unidos, e eu sinceramente não estou achando mais isso não, tá? Vamos entender esse caso aqui. Essa notícia foi sugerida por Ancapo Aiso, o comunismo só deu certo no swing, e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então, vocês sabem, o pessoal da esquerda aí, principalmente professores de economia, estão encucados. Como pode um anarcocapitalista como o Milei dar certo na Argentina, né? Ele está dando certo e está funcionando mesmo. Por quê? Porque exatamente, né, o Estado ele teve um papel importante no passado da humanidade. As sociedades humanas precisavam de uma estrutura hierárquica para resolver uma série de problemas naquela época. Hoje em dia não precisam mais. Esses problemas são muito mais facilmente resolvidos por entidades privadas, por entidades descentralizadas, por entidades distribuídas, né? Então não precisa mais do Estado para a maior parte das coisas que o Estado faz. Eu, particularmente, acho que não precisa do Estado mais para nada. Existem zero coisas que o Estado pode fazer melhor do que a iniciativa privada. Mas, mesmo que você não seja tão radical quanto eu, o fato muitas coisas que antes só o Estado conseguia fazer, é muito melhor você deixar isso a cargo da iniciativa privada. Agora, eu também acho curioso essa visão que o pessoal tem de colocar o Milei e o Trump na mesma cesta. Eu sempre bato nessa tecla aqui e vou insistir nisso. O pessoal acha que está havendo um crescimento da direita no mundo e eles estão enganados. Não, o que está acontecendo é uma queda da esquerda, não é um crescimento da direita. A direita está onde sempre esteve. O que está acontecendo é que, como a esquerda perdeu força, a direita passou a ser mais proeminente. E a prova central disso é que as pessoas da direita que estão surgindo por aí são extremamente diferentes, né? O Trump tem políticas completamente opostas ao Milei. O Milei quer abrir mercado, diminuir impostos, diminuir o Estado, privatizar coisas, vender empresas estatais, diminuir mesmo as tarifas e coisa e tal, fazer mais comércio. O Milei, não preciso dizer para vocês, eu acho que ele está 100% certo, né? O Trump, com essas tarifas dele, eu sempre critiquei as tarifas do Trump, tá? Sempre achei que fossem ruins, e digo isso, e ele concorda aqui também. Por quê? Porque esse é o tipo do mecanismo que os Estados Unidos sofrem. Piora a economia americana. É verdade que piora muito mais a economia dos outros países, tá? Piora muito mais a economia dos outros países do que dos Estados Unidos. Mas piora a economia americana também, né? E com isso você tende a ter uma visão pior nessa história. O que vai acontecer? Ano que vem tem eleição lá nos Estados Unidos, e se realmente tivermos uma reviravolta na Câmara e no Senado, pode ser que o Trump perca poder, tá? Mas mesmo que aconteça isso, você sabe que o Trump, justamente por isso, ele fez aprovar o pacote grande e bonito dele, que é um pacotão que vai garantir todas as políticas dele ao longo do governo dele. Então, mesmo que amanhã ele não tenha mais controle do Congresso e do Senado, não vai fazer tanta diferença assim. Essa é uma dica muito importante. Aliás, ele fala isso aqui também do Milei. Ele fala que o Milei está conseguindo avançar esse sucesso inicial do Milei se deve ao colapso do país, é verdade, e ele se apoia no mecanismo institucional peculiar, a lei ônibus, delegada, que equivale a uma carta branca por 12 meses e coisa e tal, com todas
as coisas. E isso é uma coisa que o Milei fez de correto. Eu acho que o Bolsonaro tem que se preparar para isso em 2026. O Bolsonaro tem uma chance grande dele ser o nosso presidente em 2026. O Bolsonaro, ou se não for o Bolsonaro, o Tarcísio, o Eduardo Bolsonaro, seja lá quem for o presidente da direita, devia programar o mesmo aspecto. Prepara um pacotão de lei, mas um pacotão enorme, com um monte de coisa. Tudo que você quer fazer no seu governo, um pacote só. Que aí tu vai entrar no governo e vai tentar aprovar esse pacote. Porque é o momento que você está com a maior popularidade, com maior facilidade de fazer coisas na Câmara, no Senado, você aprova aquele pacote e a partir daí o resto do governo você vai fazendo os ajustes finos e coisa e tal, mas aí pode ser que não passe muita coisa, mas você já tem o grosso do seu pacote de reformas já foi aprovado. Então repara que tanto o Milei quanto o Trump usaram essa mesma técnica, né? É uma técnica que eu acho que é interessante. E é interessante até para que o eleitor saiba em que ele está votando, qual que é o projeto que a pessoa está fazendo, né? Então você bota esse pacotão de leis que você já diz, ó, aqui já tem tudo, aqui vai ter tudo aqui, vou aprovar logo de cara esse troço e resolver com isso, né? Então aqui, ó, o cara aqui que é de extrema esquerda, você sabe, né? Aqui, ó, a ascensão de liderança da direita radical, é muito engraçado esse pessoal falando isso, porque, de novo, o Milei, um libertário, direita radical, caramba, que lógica tem isso, né? Tem gerado um paradoxo que desafia explicações tradicionais. Não, tem uma explicação muito simples. É o fato de que o Estado está se tornando menos eficiente. As pessoas querem soluções fora do Estado, querem partidos, querem políticos que procurem soluções fora do Estado, não soluções estatais. Soluções estatais não dão certo, você tem que ter soluções fora do Estado. Então, e isso é o que o Milei traz, isso é o que o Trump traz, né? O Trump, no entanto, mesmo enfrentando a resistência, conseguiu implementar partes relevantes da sua agenda. É verdade, é isso aí. O Milei caminha na mesma trilha, embora enfrente obstáculos ainda mais profundos. Ele tem só 15% da Câmara dos Deputados, né? Mas o Milei tem o povo argentino do lado dele. Da mesma forma que o Trump ainda tem a maioria do povo americano do lado dele. E agora que o Trump decidiu abraçar a Ucrânia, ele acabou com o que tinha de resistência contra ele lá nos Estados Unidos. Ele vai ter uma vantagem muito grande na próxima eleição. É verdade que a economia americana não está indo tão bem quanto eles gostariam, mas tem outras coisas que estão acontecendo lá muito estranhas. Uma diretora do Fed pediu demissão, parece que era a esquerdista que estava forçando a barra nos números para aparecer os números piores para o Trump. Esse tipo de coisa faz diferença, né? Quando você tem órgãos que botam números ruins ou bons, né? E tipicamente o pessoal gosta de botar número bom para a esquerda e número ruim para a direita, porque como todo parasita estatal, como toda pessoa que vive do Estado, a pessoa quer um Estado grande, quer crescer o Estado, quer aumentar o tamanho do Estado, né? Então, essa é a situação. Tá dando uma confusão nos Estados Unidos por conta disso, né? Mas a verdade é a seguinte, o Trump tem adotado políticas corretas. Aqui no Brasil, por exemplo, embora o pessoal tenha criticado ele pela Lei Magnitsky, aqui no Brasil todo mundo gostou da Lei Magnitsky, né? Aqui, ó, o apoio ao Partido Republicano caiu 5 pontos percentuais, de 48 para 43. O que eles não estão dizendo aqui? Que tradicionalmente se perde 10 pontos percentuais depois da eleição de um presidente. É sempre assim. Os Estados Unidos é a democracia mais antiga do mundo. É de uma regularidade impressionante. Todo mundo sabe que o presidente eleito ele perde a Câmara e perde o Senado na eleição seguinte, porque você tem esse efeito reversão que é muito maior. Ele perdeu pouco no final das contas, né? E ele está dizendo aqui que tem um agregador que está muito longe ainda, tá? Que diz que vai fazer, que os democratas vão fazer a maioria, 222 cadeiras. Sendo que a metade é 218. Então está falando que os democratas vão ter 4 cadeiras de maioria. É muito pouco, pode ser que consigam, mas isso é o tipo de número que dá para reverter, né? Enfim, aí está dizendo aqui que tudo isso a despeito da declinante identificação com os democratas, e esse é um ponto que eu acho que é fundamental nessa história. Lá nos Estados Unidos, de fato, tem muita gente criticando o Trump, mas, ao mesmo tempo, não tem nenhum líder democrata despontando por lá. E isso é fundamental para as eleições de 2026. Quem será o democrata nas eleições de 2026? A Kamala Harris? Ninguém gosta dela não, meu amigo. O pessoal está cada vez menos propenso a votar nela. O Gavin Newsom, da Califórnia, não sei, não me parece uma pessoa que esteja despontando. A verdade é essa. Por quê? Porque o Estado está se tornando menos eficiente. Pessoas que prometem soluções estatais aparecem menos eficientemente na mão da população, né?
Enfim, ele diz aqui, ó, a brecha entre voto e aprovação nunca foi tão alta, segundo o G. Elliot Morris, ou seja, ele está dizendo que tem um espaço para os democratas crescerem, porque ninguém quer votar no Trump, mas não quer votar nos democratas também. Pode crescer os democratas. Pode, mas pode crescer o Trump também, né? Enfim, o que ele está dizendo aqui é que o Trump tem uma coisa polêmica, mas ele fez a coisa certa. Ele fez a mesma coisa que o Milley. Botou um pacotão logo no início do governo dele para aprovar tudo que ele quer. O pacote, eu confesso que eu não gostei do pacote do Trump também, tá? Mas aquele negócio, né? Ele impôs aquilo lá. No caso do Milley, eu assino embaixo de tudo que o Milley fez. O Milley é o cara correto. Ele tá certo, muito mais certo que o Trump. Agora, o Milley tem um problema, que ele pegou uma Argentina muito quebrada, né? Então a Argentina está melhorando agora com essas políticas dele, mas vai levar um tempo, não tem nada que se cure rápido, né, nessa história, né? Enfim, aqui os esquerdistas estão desesperados com isso, mas eles percebem uma coisa, tanto na Argentina quanto nos Estados Unidos. Com tudo isso, com líderes supostamente polêmicos e coisa e tal, a esquerda não consegue crescer. E é o que eu falo para vocês. É o que está acontecendo no mundo todo. É a esquerda que está caindo, não é a direita que está crescendo. Sim, isso faz diferença, porque você tem que entender que o motivo que leva a direita a crescer é o vácuo deixado por pessoas que não querem o Estado, as pessoas que estão achando que o Estado não resolve problemas. E aí, ou seja, o Milley é a saída ideal para isso, né? Esse é o caminho correto, né? O Bolsonaro aqui no Brasil, junto com o Paulo Guedes, com as políticas liberais, com a privatização, estava muito bem nesse sentido. É isso que tem que fazer. A dica já está dada aí do próximo mandato do Bolsonaro, preparar com Paulo Guedes ou algum outro, o Sachida, algum outro economista liberal da equipe do Bolsonaro, preparar um pacotão já para quando ganhar a eleição, já soltar o pacotão logo no início para resolver os problemas todos de uma vez por todas, né? E também brigar no Congresso pela questão das armas. Eu acho que talvez o erro do Bolsonaro nessa questão das armas foi não querer colocar isso no Congresso. Tem que botar no Congresso, não tem jeito. Temos que eleger um Congresso grande para já aprovar, acabar com o marco do desarmamento, aquela porcaria toda, revogar aquele troço todo. Olha, a lei aprovada no Congresso, é só o Congresso desaprovar e acabou, né? Esse é o ponto fundamental dessa história. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.